Bom dia, ainda tá escuro ainda, tá começando a amanhecer. Tomando um cafezinho aqui e daqui a pouco sair aí pra correr 30 km, se Deus quiser. O tempo me parece que vai cooperar, tá frio, tá até ventando. E glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aqui. Livre. A Beca, quem já acompanha um pouco mais o canal, sabe que a Beca ela não é adestrada. Eu não adestrei ela. E de um tempo pra cá eu tô fazendo manejo com ela. Só final de semana. E nem é todos finais de semana. Mas eu queria e quero e vou e tô mostrando através desse vídeo que para condicionar o dog não é questão nem de palavras, mas de postura. Para você levar o dog à obediência, existem técnicas psicológicas inteligentes de manejo, a qual quando você percebe como o dog compreende as coisas, você consegue levar o dog à obediência, à submissão, simplesmente pela sua postura.
Os animais, os adultos, eles ensinam seus filhotes, não é conversando, dando comandos verbais, mas com atitudes corporais. Existe o som, faz parte do manejo da educação. Os animais emitem som para transmitir aquilo que eles querem ou não. Então as palavras que são transmitidas aos animais humanamente, eles não entendem como nós entendemos a compreensão da palavra no contexto gramatical. Ele compreende sons. Aquele som é a obediência que ele deve ter, porque você já o levou a entender qual o comportamento que você quer naquela situação. Existem manejos que são rústicos, tem muito confronto físico com o animal. Eu não vou falar que está errado, mas nos dias atuais existem outras formas de levar o dog à obediência sem esse confronto físico. Aqui nós estamos falando de dogs das próprias pessoas que elas podem condicionar. Eu não estou falando no contexto de dogs adultos, agressivos, dominantes, que receberam por anos o mau manejo, e o adestrador agora tem que tirar o mau manejo e condicionar o dog no bom manejo. Existem situações que ele vai precisar usar técnicas mais rústicas, mas ainda assim tem adestradores que dentro desse contexto pode levar o animal à obediência com outros tipos de técnica que não tenha que bater de frente com o animal, mas geralmente precisa sim essa abordagem para alguns tipos de animais e de contexto de agressividade. Mas hoje existe a forma mais difícil e a forma mais fácil de se adestrar o próprio dog. É como a corrida que eu fiz hoje. Eu fiz essa corrida semana passada e não consegui concluir o percurso. Eu corri 15 quilômetros. Quando foi os 15 quilômetros de retorno, eu tive que parar e caminhar. E depois revezar entre corrida e caminhada para terminar os últimos 15 quilômetros. Eu saí para correr depois de 9 horas. O sol já estava bastante quente. E a volta ao retorno, muita subida, com muitas curvas. Então subidas bem inclinadas. Fora que o percurso ele tem muito zigue-zague. Quem mora aqui no Distrito Federal do entorno conhece aqui a BR que liga Samambaia e o Núcleo Bandeirante. Aí eu desci ela correndo, que é uns 10 quilômetros de descida, mais reta, declinada, e volto pelo Parkway, que ali vai fazendo um zigue-zague e tem inclinação e declinação, subida e descidas. E eu voltei pela Arniqueira, que é uma subida muito inclinada e tem muitas curvas. Hoje eu já fiz diferente. Eu levantei antes das 6 horas da manhã para não pegar tanto sol. Pode ver, o tempo ainda tá nublado. E fiz o percurso reverso e passei por fora da Arniqueira.
que é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal. Então, eu não peguei tanto zigue-zague nesse percurso inverso. Eu passei entre Águas Claras e Arniqueira. Tem zigue-zague na descida, mas no retorno eu passei por fora da Arniqueira. Então eu passei entre Águas Claras e Arniqueira, voltei por dentro do Parkway e subi a BR do Núcleo Bandeirante com ligação a Taguatinga-Sul, Samambaia. Eu fiz o percurso em 1 hora e 55 minutos, aproximadamente aí 30 km. O próximo percurso que eu quero fazer é daqui até o Parque da Cidade, que deve dar entre 35 e 40 km. O percurso de hoje estava projetado para mim terminar entre 2 horas de corrida, no máximo 2 horas e 10, mas no final do percurso, e olha que a subida ali do Núcleo Bandeirante ela é muito pesada, ela é muito inclinada. Quem mora por aqui sabe do que eu estou falando. Mas no final da subida eu me senti mais forte, ganhei mais energia. Foi o que eu senti e aumentei a velocidade. Então eu terminei o percurso até em menos tempo do que eu imaginava. Para você entender um pouco, você experimenta correr numa esteira, aumenta ela, a velocidade dela, e depois de 40 minutos você faz uma inclinação, o máximo que a esteira inclinar, e corre mais 1 hora. Você corre com a esteira 1 hora normal, ela com a inclinação normal, e depois corre mais 1 hora com ela inclinada. Algumas vão até o nível 7, tem esteira que vai até no nível 7. Tem algumas que vai no 5, algumas no 3. A inclinação que eu pego ali do Núcleo Bandeirante é tipo uma inclinação nível 7. É muito inclinada mesmo. E aos últimos 15 km de volta, praticamente. Então hoje eu corri praticamente 10 km declinada. Mas aí tem outro porém, que você já corre mais rápido. Então você tem que dosar a sua velocidade nessa descida, que é uma descida inclinada também. Aí você entra no Parkway, aí corre mais 10 km com subida e descida e curva. Aí você corre mais 40 km, 40 minutos, não 40 km, 40 minutos de subida. Aí você vai ter uma ideia mais ou menos do que eu tô falando aqui. Então 40 minutos eu corri, porque eu geralmente eu faço 10 km em 40 minutos. Se não tiver retardatário, não tiver muito trânsito. Então hoje foi, graças a Deus, bem tranquilo, sem retardatário, um percurso muito bom, um tempo muito agradável. Eu não peguei sol em nenhum momento. E cheguei, já peguei a Beca aqui para fazer uma caminhada com ela. Nem manejo não é, eu pego ela mais para ela distrair. Que ela já tem uns 13 anos aí, ela já é vovozinha já. Aí eu faço aqui o manejo, coloco alguma coisa no canal. Então eu usei uma estratégia mais inteligente, acordar mais cedo, sair em jejum. Da outra vez eu tinha tomado café, eu tinha comido, tava com a barriga cheia, o sol tava quente. Então eu usei uma estratégia diferente para fazer os 30 km. Tem minha aguinha aqui, ó. Coloquei uma banana também, porque eu não estava pensando que eu ia poder fazer o percurso todo. Eu estava imaginando que eu poderia chegar até na subida do Núcleo Bandeirante e terminar o restante caminhando.
Aí quando eu cheguei na subida, eu pensei, eu vou caminhando ou vou correndo? Aí eu olhei o tempo, sem sol, me sentindo forte, me sentindo bem. Pensei, onde é que eu vou ter outra oportunidade dessa, né? Vai que em outra corrida o sol tá lá lascando, eu tô mais cansado. Eu vou aproveitar que eu tô me sentindo bem, vou continuar correndo. E graças a Deus eu terminei o percurso. Porque semana retrasada, eu fiz um percurso de 20 km. Mas quando eu fui correr esse percurso de 20 km, foi a mesma coisa. Eu saí quase 11 horas. Aí eu já peguei Taguatingaçu indo para Anápolis, a BR, e voltando lá por dentro do restaurante comunitário. Eu tô falando assim para quem conhece aqui o Distrito Federal. Aí eu corri 10 km indo. Quando eu fiz o retorno pela Samambaia, eu fui voltar os 10 km, eu voltei caminhando. Porque o sol também rasgando. E faz tempo que eu não faço corrida de 20 km. Tava fazendo só de 5 a 10. Quando foi na outra semana, eu já consegui fazer o percurso todo. Já fui correndo os 10 e voltei. Aí depois eu mudei para esse percurso de 30. Semana passada. Fui fazer, não consegui terminar. Fiz 15 correndo e 15 voltando caminhando. Então hoje eu fiz o inverso, uma estratégia diferente. Sinceramente eu não sabia se eu ia conseguir fazer. Então eu imaginei que quando chegasse no Núcleo Bandeirante eu ia vir caminhando. Se eu tivesse caminhando, eu estava caminhando até agora. Eu estava na metade do caminho ainda para terminar, para chegar aqui. Mas graças a Deus, Deus deu força e eu corri. E agora eu vou para outro percurso mais longe. Porque eu estou buscando percursos diferentes, mais longos, para até me motivar. Porque onde eu moro não dá para correr. Então, para mim fazer essas corridas, só quando eu venho visitar minha mãe, ou saio de lá de onde eu moro, para poder fazer essas corridas. Mas lá em casa eu tenho bike spin dentro de casa, eu tenho elíptico. Lá dá para fazer umas caminhadas com barulho, igual vocês vêem nos vídeos, mas corrida mesmo não dá, porque lá é terrão, e tem muito cachorro solto, e quando chove é lama, quando não chove é muita poeira, então para correr lá é um pouco complicado. Então geralmente para esses lados de cá tem mais opções mais agradáveis de correr. Então o que eu estou querendo transmitir aqui é que existem estratégias que podem facilitar aquela performance que você pode usar para alcançar o objetivo. Eu não estou falando de trapaça e nem de pular fases. Eu estou falando de estratégia, que também não é fácil. Correr esse percurso não foi fácil, mas eu estou muito bem. Não me senti cansado, mas as pernas estão doloridas. Eu acredito que mais tarde vai estar mais dolorido ainda, mas eu estou muito bem. Da maneira que eu estou aqui, ainda dava para dar uma marombada. Marombada é pegar peso. Quando eu era mais jovem, eu fazia muito esses treinos. Eu corria bastante, ainda pegava peso, ainda ia correr, pedalava, jogava bola, nadava, andava de bike, lutava. Mas aí a idade foi chegando, aí a gente tem que aceitar a realidade, né? Enfim. Então, usando esse contexto, eu quero transmitir sobre a performance no manejo. Então existem estratégias que você pode performar no adestramento, que você pode alcançar os objetivos mais fáceis para que o dog venha à obediência. O adestramento ele evoluiu bastante de 10 anos para cá. São poucos adestradores que usam ainda um manejo mais rústico. A maioria dos adestradores de hoje eles estão bem avançados no contexto de levar o dog à obediência, por causa de entender a mente canina. Então quando você começa a entender melhor a mente canina e também entender a mente humana, e você poder fazer a distinção de uma coisa ou outra, e você usar sua capacidade psicológica para submeter a psicologia canina. Na humanização, no antimanejo, é o oposto. A psicologia canina
sobressai sobre a psicologia humana, onde as pessoas elas são adestradas, elas estão adestradas, condicionadas pelos dogs, e elas não percebem isso. E o adestramento inteligente é o oposto. Você está levando o dog a submeter-se à sua liderança sem ele perceber. Então fica algo natural, não é robotizado. Aí você me pergunta, como fazer então, com mais detalhes, o que você está falando? Aí eu te aconselho a você assistir os vídeos do canal WMPC Dog Box e também as recomendações que faço sobre adestradores e outros canais, que muitas vezes eu comento e deixo a descrição do link do canal do adestrador profissional para aquele contexto, para que você compreenda melhor aquilo que eu estou falando aqui e possa transmitir ao seu dog. Eu quero que vocês notem que dentro desse conteúdo aqui, eu estou falando muito pouco com a cachorra. Eu estou falando muito pouco com ela. Então, assim, que você perceba que é a minha postura que está levando a dog a me obedecer, para depois eu transmitir comando para ela, caso for necessário. Então, entenda o contexto desse manejo que eu estou transmitindo. Eu estou falando com ela aqui o necessário. Fora isso, não precisa. É a sua postura que faz a diferença no manejo. É a sua postura psicológica refletida na sua postura física que vai levar o dog à obediência à sua liderança, a submeter-se ao seu comando. É isso que deve ficar gravado dentro do contexto desse manejo aqui. Se você não entender isso, não vai ter a obediência do dog à sua liderança. Não preciso nem chamá-la. Aqui, ó. Ela não vai fugir de mim, ó. É porque eu tô com um braço só, ó. Ela não vai fugir, não chamei, não dei comando. Nem preciso falar junto. Não me puxe. Minha mãe já consegue andar com ela. Minha mãe não conseguia andar com ela, que ela andava puxando, querendo atacar os cachorros. Hoje minha mãe já consegue andar com ela. Se você não curte, você já pode fazer outra coisa. E obrigado por participar até aqui. Independente de qualquer coisa, que você seja abençoado em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Principalmente no entendimento da estratégia da salvação da alma. Então, dentro do contexto de manejo, existem várias técnicas para levar ao mesmo objetivo. Mas todas têm a mesma base: dominância e liderança, que é a base do manejo correto. Então existem muitas religiões, existem várias estratégias para a salvação da alma de alguém. Mas existem estratégias que não levam à salvação da alma, como existem estratégias que não levam à obediência do animal à sua liderança. A humanização, o antimanejo, eles trazem estratégia, que é só amor e carinho. Muito bonito o discurso da humanização, lindo, mas não funciona. É assim toda doutrina, toda estratégia que não tem Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Tem muitas doutrinas lindas faladas, muito bonitas, mas para a salvação da alma não tem resultado nenhum. Dentro da doutrina da salvação da alma tem várias estratégias que Deus usa para falar conosco, que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma.
Porque as estratégias são diferentes, mas a base da doutrina é a mesma. Cristo, o único Senhor e Salvador da alma. A dominância e a liderança de Cristo, do Espírito Santo. O plano de Deus é único. É o domínio de Deus, é a liderança de Deus no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, para pagar a salvação de todos aqueles que creem, não daqueles que não creem. Então, se a pessoa crê na estratégia de Deus, ela vai receber do Espírito Santo um bom manejo para a sua alma. E Deus vai trabalhar dentro do contexto de cada um. Uns são casados, outros são solteiros, outros divorciados, viúvos. Uns são jovens, adolescentes, outros são adultos, uns são mulher, outros são homem. Uns é de uma raça, de uma nação, de uma cor, de uma língua, de uma personalidade, de um contexto de realidade. Então, existem múltiplas situações desse contexto de individualidade de cada ser humano. Então, Deus trabalha dentro do contexto de convencimento de cada realidade, de cada ser humano. Agora, a base é a mesma. A base da salvação da alma está somente em Cristo, como único Senhor e Salvador. Qualquer outra estratégia fora de dominância e liderança no manejo é mentira. E qualquer estratégia de qualquer religião, pode ser evangélica, que não tenha Cristo unicamente como único Senhor e Salvador da alma, é mentira, é engano. Não vai funcionar. Tem pessoas que têm a estratégia do ateísmo. A pessoa, ela busca se convencer que se não existir Deus, não existe diabo, não existe condenação. Quando morrer, e os que morreram tiveram uma surpresa. Porque a pessoa só é ateu até o dia que ela falece. Depois que ela falecer, ela deixa de ser ateu. Porque ela vai para o mundo espiritual. Não é a questão dela pensar que existe ou não. O mundo espiritual está lá. O mundo espiritual é real. Então a pessoa se diz ateu, quando ela falecer, a estratégia dela não vai funcionar. A estratégia dela vai cair por terra. Alguns colocam outros mediadores, que não é o Senhor Jesus Cristo. Alguns colocam os apóstolos, colocam os discípulos, colocam a sua igreja, a sua denominação, o seu pastor, o seu profeta. Quando passar para a eternidade, vai cair por terra também, porque é mentira. Só tem um intercessor para a salvação da alma. E é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Outros têm ídolos, seitas. Tem pessoas que acreditam numa força mística, extraterrestres, evolução. Então, existem várias estratégias que o homem cria e os espíritos enganadores também inspiram os homens a acreditar em falsas estratégias para o manejo da salvação da alma. Quando passar para a eternidade, vai cair por terra, igual a humanização, igual o antimanejo. Na hora de andar com o dog junto, sentado, e todo o contexto do dia a dia, não tem obediência do dog. O dog não tem um bom comportamento. Então aquela estratégia ali é bonita só falando. Na prática é horrível. E assim também será para aqueles que não têm Cristo como único Senhor e Salvador. Quando passarem para a eternidade, vão viver numa situação horrível. E é para sempre, gente. Não é momentânea. Não existe ficar um tempo do purgatório para pagar o preço dos pecados e depois sair. Alguns têm essa estratégia. Não é tão ruim, se julga não ser tão ruim, então fica um tempo lá no purgatório e sai. Não, vai ficar para sempre no purgatório. O próprio purgatório vai ser lançado no lago de fogo. Porque a Bíblia fala que o pior lugar não é o inferno, é o lago de fogo. Porque o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. E é eterno. É um juízo de sofrimento eterno. Mas Deus
não querendo que o homem ficasse nesse lugar de juízo eterno, sofrendo, pelo seu grande amor, porque o próprio Deus é amor, ele enviou o Senhor Jesus Cristo. Deus enviou o amor para nos salvar. O problema é que nem todos se apegam ao amor verdadeiro. Tem pessoas que amam, quem sabe até Deus, mas amam mais o sexo, amam mais o dinheiro, amam mais as coisas dessa vida, amam mais a si mesmo, amam mais os seus próprios projetos, amam mais os seus próprios planos, amam pessoas, amam religião. Tem gente que ama o próprio ministério, um dom, um talento, uma capacidade que Deus deu mais do que o próprio Deus. E o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas essas coisas, e o próximo como a si mesmo. E não há maior bem ao próximo do que você transmitir Cristo como o único Senhor e Salvador, tanto através de palavras como através de atitudes, como o manejo correto, através de palavras, mas também através de atitudes. E eu acredito que as atitudes sejam mais do que palavras que não tem obra. Beleza? Fique com Deus. Boa meditação de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Peca, fica. Olha só aqui, ó, lugar urbano. A pessoa tá com o cachorro, solta o cachorro começa a correr, barulho da água. Dog cai aqui dentro aqui, ó. Só um milagre para resgatar. Se tiver chovendo com esse tempo aqui, chuva forte, a água leva mesmo. Olha o barulho da água, não sei se dá para ouvir.